O Ministério Público do Trabalho tem como uma de suas funções fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. A partir da Constituição Federal de 1988, ele ganhou também o poder de ajuizar ações trabalhistas em prol de uma coletividade ou uma categoria de empregados. A atuação do MPT nessas demandas coletivas, ela inicia numa fase pré-processual. Normalmente recebemos uma denúncia, quer seja da vítima, do cidadão prejudicado, do trabalhador prejudicado, quer seja de uma entidade sindical, pode ser até mesmo do Poder Judiciário, quando um juiz nos encaminha uma sentença, ao julgar um caso concreto, detecta uma lesão com potencial coletivo, ou mesmo um desembargador, ao proferir um acórdão junto com a sua turma, chega essa denúncia para nós. Essa denúncia é investigada. Se ela for uma denúncia muito frágil, ela pode ser arquivada liminarmente, se não for caso de atuação do MPT, ela pode ser arquivada liminarmente, quando não é caso de atuação. Sendo caso de atuação, é feita uma investigação com diversos instrumentos, que inclusive oitiva de testemunhas, requisição de perícias, requisição de documentos. Uma vez constatado que efetivamente ocorreu uma lesão coletiva, é proposto um termo de ajustamento de conduta para a empresa. Uma maneira extrajudicial, sem recorrer ao Poder Judiciário, para solucionar o conflito coletivo. A empresa, então, ou enfim, o responsável, se compromete a ajustar sua conduta aos termos que a legislação determina. Não havendo esse ajustamento voluntário, então é movida uma ação civil pública ou uma ação civil coletiva. Essas ações coletivas que ingressam na Justiça Trabalhista através do MPT podem garantir diversos direitos dos trabalhadores. Para o trabalhador, ele tem uma grande vantagem, ele não se vincula ao resultado da ação. Se a ação, na verdade, for improcedente, não impede o trabalhador de ingressar com a ação. Ele pode ingressar com a ação e pedir para suspender a ação até que a ação coletiva seja julgada. Ou pode aguardar a tramitação da ação e, eventualmente, um resultado que seja favorável. É claro que, ao fazer isso, a segunda hipótese, ele não cria um foco de atrito com o patrão, né? Ele pode simplesmente ficar fora do processo e ser beneficiado por ela sem qualquer conflito com o empregador. Durante a construção da arena do Grêmio, houve um problema de excesso de horas extras. Os trabalhadores trabalhavam, além das 8 horas da jornada ordinária, 2 horas de jornada extraordinária e trabalhavam mais do que essas 2 horas que são permitidas, por lei. Isso torna o trabalho na construção civil muito desgastante, muito perigoso. O cansaço, a fadiga é um fator de incremento dos riscos. Então, vamos supor que a OAS não foi o caso, mas vamos supor que a OAS não estivesse pagando as horas extras dos trabalhadores. Eu, como procurador do trabalho, poderia ajuizar uma ação civil coletiva visando a satisfazer o interesse de cada um daqueles trabalhadores em receber suas horas extras. Estou dando, repito, um exemplo hipotético. Não foi o que ocorreu. Então, eu evitaria que 3.000 empregados, como havia à época, ajuizassem 3.000 reclamatórios trabalhistas perante o tribunal. Uma só ação do Ministério Público resolveria esse problema. Isso é um exemplo de uma ação civil coletiva. Essa sobrejornada, além de 10 horas, era muito perigosa. No entanto, os trabalhadores gostavam dessa jornada, porque eles vieram, a maioria do Nordeste, vieram para cá justamente para trabalhar e para juntar dinheiro para retornar à sua cidade natal. Então, os trabalhadores tinham interesse em fazer essas horas extras além do permitido por lei. A empresa, por sua vez, também tinha esse interesse, que fosse concluída a obra o mais rápido possível, e estava disposta a pagar as horas extras. No entanto, esse direito à saúde do trabalhador, ao exercício do labor em condições sem risco para a sua integridade, é um direito indisponível. Aí o Ministério Público do Trabalho, e só o Ministério Público, porque o sindicato não atuaria nesse caso, porque ele, enfim, ele vê os seus trabalhadores, a sua base, com interesse em juntar recursos para voltar para a sua cidade, só o Ministério Público do Trabalho poderia resolver esse caso, porque não havia interesse em mais ninguém na sociedade, exceto, enfim, Previdência Social, os cofres públicos, para não pagar benefício previdenciário, enfim. Não se tinha a dimensão, eu não poderia deixar para esses atores do mundo do trabalho essa decisão. Então, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação para evitar as horas acima das 10 que eu contei antes.
Então, foi concedida a liminar pelo Poder Judiciário, o juiz de primeira instância concedeu a liminar. Isso gerou uma revolta muito grande nos trabalhadores, porque eles queriam continuar ganhando aquele salário a mais em termos de horas extras, né? E criou-se um impasse perante a empresa tentou fazer com que o Ministério Público fizesse alguma concessão, um período de transição, uma coisa assim, mas não poderíamos transacionar com a segurança dos trabalhadores. Então chegamos a uma solução que foi a empresa pagar uma bonificação em lugar daquelas horas extras trabalhadas. Os trabalhadores não perderam remuneração, respeitaram o limite de jornada e a empresa teve um custo maior, mas enfim, faz parte do empreendimento esses riscos, né? Porque afinal a empresa estava praticando uma irregularidade trabalhista grave com enorme risco. As ações podem gerar penalidades aplicadas aos empregadores, que podem não só melhorar as relações trabalhistas, como também ajudar entidades beneficentes, no caso de aplicação de multa. Ao ajuizar uma única ação coletiva, o MPT poupa o tempo e o esforço demandados por várias ações individuais iguais. Ele, assim, cumpre sua missão de auxiliar a justiça trabalhista e zelar pelo interesse público. No caso da nossa realidade, da Justiça do Trabalho, ações coletivas são extremamente importantes na medida que elas, para nós, elas permitem que em uma única ação se resolva questões que envolvem toda uma grande gama de trabalhadores e de empresas, e com isso nós ganhamos tempo, nós fazemos uma justiça mais célere e fazemos também uma justiça melhor, na medida que podemos nos dedicar a essa causa e, evidentemente, tratá-la com mais cuidado, mais atenção, dando uma solução satisfatória para todos. A importância da atuação do MPT leva em conta esses dois vieses. O primeiro deles é muitas vezes substituir uma atuação que seria pulverizada na sociedade e, digamos assim, resolver de uma vez só um problema que é macro. Então, esse é um lado da atuação do MPT. O outro lado é essa atuação que, se o Ministério Público do Trabalho não fizesse, ninguém mais faria. Eu vou dar um outro exemplo. Essas pessoas que são resgatadas em situação de trabalho escravo, muitas vezes elas não querem sair do local onde elas estão realizando trabalho degradante ou com cerceamento de liberdade, porque elas não têm para onde ir. No entanto, eu não posso admitir a escravidão nos tempos atuais, a escravidão moderna. E se o Ministério Público não atuar nessa área, não vão ser as próprias vítimas que vão atuar e aquele escravocrata ou empregador ilegal, aquele empregador que abusa do seu direito de empregador, cerceia a liberdade, coloca o trabalhador em condições degradantes, ele também não tem interesse nenhum. Então só resta ao Ministério Público, só o Ministério Público e os demais órgãos de fiscalização que atuam com o Ministério Público, como o Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, só esses órgãos têm condição de dar uma solução para esse problema.